A gente está no Boa Noite, né? Tá gravando. Meu nome é Kwame, eu sou psicólogo, eu trabalho com a questão dos marcadores sociais de diferença já faz um tempo, já faz quase 10 anos. Eu estou num coletivo que chama Margens Clínicas também, ele trabalha com violência de Estado e vítimas da ditadura, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É a primeira vez que eu falo para todas e todos são advogados aqui, né? Tá. Ainda não. Formados. Não. A maioria é. Tá. Todo mundo fez direito aqui. Tá. Eu tô muito. Meu irmão é advogado, meus melhores amigos são advogados, então eu conheço bem os advogados. Eles são muito chatos, eu sei que não são vocês, não é o caso de vocês. Gostam de ficar argumentando as coisas. Tá, legal. A gente vai falar um pouco hoje sobre algo que vocês sabem, algumas pessoas mais, outras menos, mas que vivenciam. Sempre que eu falo dessas questões ligadas a relações raciais, para mim tem um incômodo muito grande, né? Porque não pode parecer que é uma questão simplesmente teórico-técnica. Tem todo um conhecimento, um estudo sobre isso, mas antes de tudo é uma vivência. E parte do trabalho aqui é trazer essa vivência que vocês têm, todos aqui têm essa vivência de relações raciais. Então eu vou fazer algumas perguntas às vezes para vocês, e aí vocês vão falar sim ou não. Ninguém vai ficar exposto aqui. Vocês leram alguém? Quem conseguiu ler? Levanta a mão. Todo mundo conseguiu ler. Legal. Tá, essa luz vai ficar aqui. Aquele relato, eu vou fazer brevemente, eu vou acrescentar uma parte daquele relato que eu acho que ele vai ajudar muito a gente. Por isso que não era para publicizar, não. Era para a gente começar a conversar, que eu acho que vocês vão ser defensoras. E teve uma outra parte que aí não está lá, que foi a parte jurídica do processo. Eu trabalhava numa empresa, fiquei um pouco mais de 3 meses, passei por uma situação de racismo, resolvi fazer um processo pedagógico, não aceitaram e não renovaram meu contrato, aí eu entrei com um processo jurídico. Aí agora eu vou contar a parte jurídica. Passado uns 3 meses de eu entrar no processo jurídico, eu fui chamado eu fui na defensoria. Eu acho que também é legal contar essa parte da denúncia, que ela não é fácil. Não é fácil a questão da denúncia. Por mais que a gente tenha todo um conhecimento, todo um histórico. Meu nome é Kwame por causa de um histórico de militância dos meus pais. Então a gente já discutia isso bastante, mas a gente nunca imagina que vai acontecer. Então, eu fui na delegacia de crimes raciais fazer a denúncia no processo penal. Vocês devem estar passando aí que tem 2 processos, né? Tem um processo penal e tem um processo via defensoria que eu fiz, que foi um processo de uma lei em São Paulo. Eu não vou ficar falando muito de lei, vocês sabem mais de lei do que eu, então eu não vou me ater muito a isso. Na delegacia de crimes raciais, demorou um tempo para eles me atenderem, assim, algumas 4 horas. E, enfim, eu fui bastante. Eu falo, uma delegacia de crimes raciais, né? Acho que vai ter alguma escuta, pelo contrário. O primeiro embate mais sério, vou detalhar algumas partes, que eu acho que essa parte eu acho que é mais importante. Foi quanto à tipificação do processo. Porque eu sabia que não podia ser injúria racial. Eu falei com a delegada, delegada, não é injúria racial, é racismo, por causa disso, disso e disso. Eu perdi meu emprego, não foi só a ofensa, teve a questão do institucional, e aí a gente já vai entrando. Teve uma questão do racismo institucional que você não está entendendo. Não adiantou de nada, foi como injúria racial. Quando eu fui representar
representar todo mundo, né? Todo mundo tem. Fui representar, fui mais bem tratado pelo escrivão do que na delegacia de crimes raciais. Minha leitura sobre isso, como eles trabalham muito com isso e veem pouca resolução, é como na delegacia da mulher, né? Eles é tipo, você tá perdendo seu tempo. Ali, o mensagem não estava dito, mas é só, você tá perdendo seu tempo, não vai adiantar nada. Enfim. Mas eu fui, nem que seja para ficar arquivado, eu fui lá fazer. Na defensoria também fui bem tratado, fui muito bem tratado. Escutaram, as pessoas se indignaram. Enfim, ela escreveu como deveria, como eu queria, que era a questão do racismo e não injúria racial. Isso tem uma diferença importante, que a gente vai falar um pouco. E aí fui fazer o processo jurídico. Processo da... Então na questão da lei de São Paulo. São Paulo tem uma lei, que é esse daqui. Esse papelzinho aqui. São Paulo tem uma lei sobre a questão do racismo, que é um processo administrativo, né? E antes do processo jurídico em si, eles fazem um processo de mediação. Nesse processo de mediação foi eu, o acusado, 2 mediadoras e uma representante da Secretaria de Crimes Raciais. Eu não lembro o nome exato, mas era uma representante do Estado ali. Ela não intervinha, ela só estava acompanhando para ver se o processo estava correndo de acordo. E a coisa começou, o processo de mediação, ele começou num tom de que era um pedido de desculpa que eu queria. Era um pedido de desculpa. E eu expliquei, falei, olha, eu fiquei ofendido de fato, mas não foi só isso. Eu perdi meu emprego porque eu fui querer discutir isso. Não foi só, eu tive uma perda econômica também, né? Eu não foi só a ofensa, que não é pouco, mas tem uma outra questão aí, vocês estão deixando de lado. E eu falei, olha, mas eu não quero saber, eu pedi 3 coisas. Campanhas na empresa, eu não vou falar o nome da empresa, porque, enfim, isso pode complicar. A contratação de um bolsista negro, uma bolsista negra, e uma divulgação, uma outra coisa que eu depois não vou lembrar. Só que a pessoa que fez não tinha nenhum poder de decisão sobre isso. Aí se fez um novo processo de mediação. Eu só acreditei no processo de mediação porque a representante lá que estava do Estado, ela falou, olha, o Carrefour, em processo de mediação, fez uma campanha. Eu falei, bom, o que é o Carrefour, né? Se o Carrefour fez, eu falei, bom, deve funcionar. Na segunda, a mesma coisa, apareceu só o acusado, que não tinha nenhum poder de decisão sobre essas medidas. E de novo insistindo nessa história de que era um pedido de desculpas, e perguntando como eu estava me sentindo e tal. E aquilo foi, eu cometi um erro também, né? Eu fui sem advogado. Então, eu não consigo relatar direito como é que foi esse processo sem o advogado e com o advogado. Foi outra coisa. E a dificuldade de achar um advogado que entenda da questão racial. Que aí já é uma questão também, né? Que entenda o que é racismo, o que é injúria racial, a diferença, que esteja atento a essa questão. Seja sensível, isso é muito importante, eu acho. Essa escuta é muito sensível, porque quando a pessoa sofre racismo, a primeira coisa que ela faz é falar com a família, depois com o advogado. Então é muito importante que a gente comece a pensar sobre essa questão da escuta sobre a denúncia, né? Sobre a questão de onde vem a lei do racismo e dos atravessamentos que ela tem, né? Bom, resultado, eu consegui levar algumas pessoas responsáveis. A gente teve uma conversa pouco amistosa sobre isso, a empresa não queria assumir.
E teve uma última audiência da mediação que eles simplesmente não foram e jogaram para a resposta pro acusado, só como se tivesse sido só ele. Não tivesse sido uma questão institucional de que a coordenadora da instituição também não quis responder, não quis, enfim. Tem toda uma estrutura por trás, né? Por que eu estou falando disso? Uma das coisas que, assim, que a gente vai falar de várias coisas, mas uma das coisas que tem que ficar muito, muito, muito bem consolidado é o que é racismo institucional. Mais que uma questão interpessoal, o racismo também é institucional. Isso é muito importante de vocês compreenderem na prática de vocês, onde vocês forem atuar. Então, o objetivo é transversalizar a temática das relações raciais na praxis jurídica, né? Tanto na atuação de vocês quanto em outros espaços, né? E aí tem algumas questões que eu quero que vocês vão pensando enquanto eu vou falando. Uma delas é qual é o lugar que eu ocupo no mundo. O que eu quero dizer com isso? Como é que eu me nutro desse lugar? Como é que eu consegui fazer faculdade de Direito? Como é que vocês conseguiram fazer faculdade de Direito? Então essa é a primeira pergunta, né? Que lugar eu ocupo no mundo, né? Como é que as pessoas me veem? Como é que eu vejo outras pessoas? Uma segunda questão, né? É quem aqui já presenciou cenas de racismo? Levanta a mão. Quase a maioria, né? Todo mundo já presenciou. Então é uma coisa que vocês já sabem. Só a gente vai lapidar algumas coisas para vocês conseguirem ter outra leitura sobre essas cenas. Então, mais da maioria aqui já presenciou. Certo. Aí a outra questão que eu quero que vocês pensem, essa não é para responder, é quando raça já foi um problema na sua vida. Quando a primeira vez que raça foi um problema na sua vida? Isso quer dizer o seguinte: cena típica, segurança te seguiu, polícia te parou, ou coisas mais sutis. Você foi mal atendido na loja, você recebeu apelidos na infância, na escola, as pessoas tratavam você como se você fosse idiota, enfim, todas essas questões, né? Quando é que raça foi um problema na minha vida? E uma outra, isso tudo é para vocês irem pensando enquanto a gente vai conversando aqui, né? E uma outra questão é como foi para as pessoas. Sim, uma pergunta importante aqui, né? Pensando nas categorias do IBGE, né? Quem aqui se considera branco? Levanta a mão. Tá. Quem se considera negro? Indígena? Alguma posição a gente tem que ter dentro das categorias do IBGE. Ó, indígena, oriental, pardo. Tá, legal. Então, eu faço essa pergunta para vocês também se colocarem. Quando a gente fala de relações raciais, não existe neutralidade. Ninguém aqui é invisível. Todo mundo ocupa um lugar no mundo. Todo mundo é enxergado de alguma forma, né? Sala daqui é a maioria de mulheres. Por que eu vou usar o pronome masculino? E visibilizar mais da metade das mulheres. Então, a gente tem que pensar também em interseccionalidade. Interseccionalidade, né, como é uma turma de direito, às vezes tem umas questões que precisa retomar. Interseccionalidade é uma vertente do feminismo. O feminismo tem várias vertentes, mas que entende que quantos mais marcadores, maior a vulnerabilidade. Vamos pensar numa rua com várias passagens. Então, por exemplo, se você é negro na sociedade, você está atravessado por uma questão. Se você é uma mulher negra, tem outra questão envolvida. Se você é trans, tem outra questão. Se você é lésbica, tem outra questão. Se você é bissexual, tem outra. É outro mundo.
né? Então essas opressões vão se somando, né? E isso é importante porque a gente vai entrar numa questão que é a seguinte: somos todos iguais? Sim ou não? Sim. Advogado. Perante a lei, não. Vocês acham que sim? Tá. Legal. Normalmente quando eu pergunto isso para psicologia é mais simples. Ou que sim. Que a gente todo mundo é igual. E a gente vive sobre essa ideia de que todo mundo é igual, mas isso tem uma razão muito importante que funda a nossa, quando a gente fala que é Brasil, que a gente vai falar mais tarde, né? E a última questão é quando na formação de vocês em direito se foi falado sobre questão de relações raciais. Acho que eu estava no banheiro e ouvi alguém falando se alguma vez, alguma aula falou mal, não falou. Ok. Tá, então a coisa é grave. Então é grave. Eles eram iguais perante a lei. Só isso. Falou nisso. Tá. Então já começou errado, né? É. Quando eu escrevi por que nosso racismo é um crime perfeito? Foi feita uma pesquisa muito famosa sobre se as pessoas tinham presenciado atos de racismo. E em grande parte, né, como nessa sala, pequeno universo, mas que dá para expandir. Todo mundo já, a maioria das pessoas já presenciaram. Mas quando perguntava quem se considera racista, aí ninguém. Então aí entra uma questão, né? Porque todo mundo sabe que existe racismo, mas não tem um racista. Então é um crime perfeito. Você resolve com desculpas, aí por isso da história, por isso de insistir na história. Elas não eram toscas só. Putz, tá gravando, né? Elas não tinham um problema só de formação. Tem uma questão aí, de que todo mundo acha que todo mundo é igual. Todo mundo, a maioria das pessoas vão falar, não, todo mundo é igual, e isso tem um problema muito sério quando a gente nega as diferenças. E então não tem um autor, o crime, então, e não tem, e se resolve com desculpas. É um dos poucos crimes, né, que se resolve pedindo desculpa, né? Só pedir desculpa, né? 300 anos, pedir desculpa, né? Então tá. Então aqui nosso percurso vai ser, principalmente, entender o que é racismo institucional. Acho que isso vai ser algo essencial, assim, que a gente precisa... Isso precisa estar muito bem determinado. Entender o constrangimento que é quando você sofre racismo. Porque não é só o que deveria ser o contrário, né? Pessoa que praticou que deveria, né? Mas não, é o contrário. Pessoa que sofre, que sente constrangimento. A dificuldade da denúncia, de fazer a denúncia, de formular a denúncia, de entenderem a denúncia. Não estou falando só das pessoas, estou falando do judiciário, defensores, e a necessidade da escuta. Uma escuta, não estou falando escuta de terapeuta, não, mas escuta de entender a complexidade desse crime, né? Que é isso, é um crime, né? Legal. Eu podia resumir a palestra nisso. Sim. Podia parar aqui. Falar, gente, resumo de tudo. Somos todos iguais perante a lei? Não. Mas eu tenho uma boa notícia que eu acabei de receber. O Rafael Braga conseguiu habeas corpus hoje. Ele teve uma medida liminar. Eu posso ler depois para vocês a medida liminar, e hoje então ele está temporariamente livre. Mas vamos voltar no tempo, fingir que algumas horas atrás e lembrar disso, né? Como é que 130 quilos... Sabe aquela brincadeira, né? Que pesa mais? 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo? Como é que 130 quilos de maconha pesa mais que 0,6? Que, enfim, não se tem provas de que foi ele, né? Qual será que é a diferença aqui, né? Do filho da desembargadora e o Rafael Braga.
É isso aí, filho das Porque todos são iguais Né? Esse jeito por todos dentro, são né? iguais perante a lei. Mas aí que tá, né, gente? Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. É isso. Se a gente entrar na questão da população carcerária, tem vários Rafaels Brancos. Tem muitos Rafaels Brancos. Tem muitos. 60% da população carcerária é negra. É um estereótipo, né? Onde o professor falou isso. É o negro, é o pobre, foi bem... Marginalizado. Vocês estão entendendo como isso tem a ver com vocês? Que isso não é só uma questão da psicologia, da sociologia, da antropologia, mas é uma questão do direito também? Que isso pode chegar na mão de vocês, tanto pela questão da guerra às drogas, e aí é uma outra discussão que eu não vou entrar, mas que como é que você faz guerra a uma substância? Você faz guerra a pessoas. Guerra se faz a pessoas, a determinadas pessoas. Mas eu não vou entrar muito nessa questão das guerras às drogas, mas é só pra gente já quebrou o mito. Não somos iguais. Então os professores já estavam errados. Não somos iguais perante a lei. Tá aí Rafael Braga com uma liminar que pode ser cassada. Vamos começar a conceituar as coisas que eu acho que é importante, né? O que é racismo? Né? Racismo não é uma simples tecedura de preconceitos aberrantes, nem uma confabulação ideológica descartável, tampouco uma realidade oportunista surgida por muito pouco, e muito menos uma doença. Se trata de estrutura de origem histórica que desempenha as funções benéficas para um grupo que por meio dele constrói e mantém um poder hegemônico com relação ao restante da sociedade. Esse grupo instrumentaliza o racismo através das instituições e organiza por meio do imaginário social uma teia de práticas de exclusão. Desse modo, preserva e amplia os privilégios sociais, o poder político e a supremacia total adquiridos historicamente e transferidos de geração a geração. A gente vai ficar um tempo aqui, né? Porque isso precisa estar bem evidente, né? O que é racismo? Então, ele não é uma... Você acredita que teve um psiquiatra que ele queria criar uma doença mental com as opressões? Machismo? Então, já derrubamos uma ideia de que não é uma doença. Muito pelo contrário, né? Ele é fruto de alguma coisa que mantém alguns privilégios de alguém, de algumas pessoas, né? E a gente vai ver muito isso. Porque se tem alguém que sofre, tem alguém que se beneficia. Seja por não sofrer, né? Como é que eu ocupo o meu lugar no mundo? Como é que eu me sustento? O que na minha história eu passei que outras pessoas não passaram? Seja para entender como isso foi adquirido historicamente, né? Então, a gente tem que pensar que foram 300 anos de relações escravocratas. Não é uma coisa simples isso de... A gente não tem a dimensão de que é. O tempo inteiro você virar e falar é uma coisa, não é um ser humano. Porque se você cria uma relação de alteridade, você pensa, pode ser eu? Então você que 300 anos cria uma relação de afastamento de que aquilo é uma coisa, que é só um instrumento de trabalho. Você não tira isso com uma lei em 100 anos. Isso não muda com uma lei em 100 anos, né? Então a gente tem que... Por que não se fala muito sobre nos movimentos negros? Sobre o 13 de maio. Porque a abolição da escravatura não significou extinção das relações escravocratas. Guerra às drogas, trabalho da empregada doméstica. Enfim, tem uma série de questões que ainda se atualizam. Não é uma simples tecedura de preconceitos aberrantes. Então o racismo não é só... Tem uma diferença, né? Racismo é um conceito. Isso é importante, né? Racismo é um conceito. Preconceito é outra coisa. Existe preconceito racial? Existe. Mas quando a gente fala do conceito de racismo, a gente está falando de outra coisa. Por isso que eu trouxe uma definição. Podia ter pegado outra, mas eu acho que essa daqui pega várias nuances que às vezes não se fala. Tá dando para acompanhar, gente? Porque às vezes a psicologia fica muito nos termos que
Os restos do mundo não usam. Isso daí a gente acha que está entendendo, mas não está entendendo. Bacana. Se trata de uma estrutura, então está calcado em algum lugar. Sustenta alguma coisa, né? Quando a gente pensa na estrutura de um prédio, estrutura de uma casa. De origem histórica que desempenha as funções benéficas para um grupo. Como é que isso se mantém depois da abolição? Teve gente que se manteve e falou, a gente abole a escravidão, mas a gente precisa manter, ninguém vai abrir mão do... Né? A gente precisa manter alguma coisa, de alguma forma a gente precisa manter a estrutura, a pirâmide como está. Esse grupo instrumentaliza o racismo através de instituições e organiza por meio do imaginário social. Imaginário social é o quê? A mídia. Quantas pessoas negras tem na mídia, né? Isso vai formando um imaginário social. Ou uma coisa mais sutil. Na sala de vocês, quantas pessoas negras tinham? 54% da população é negra. Por que não tinha 50% na sala de direito, na sala de medicina? Né? Então vai subir nos cursos, né? Essa parcela. Imaginário social tem a ver com projeção também. Alguém já trabalhou com medida socioeducativa? Porque tem alguns advogados que trabalharam, né? Eu trabalhei algum tempo com medida socioeducativa, não foi muito tempo, mas isso aqui é um problema dos mais complicados quando você vai trabalhar com meninos, com adolescentes infratores. Que é a ideia de como ele se projeta para o futuro. Porque essas projeções a gente constrói com as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente enxerga, enfim. Bom, meu primo conseguiu ir até ali, minha mãe foi até ali, né? Então esse imaginário social também é importante, né? De como é que se constrói um imaginário social sobre uma determinada população e de até onde ela vai chegar, né? Até onde ela pode chegar, né? Uma teia de práticas de exclusão. Então existem várias redes envolvidas. Não é só a pessoa que xinga, e isso é muito importante. Não é só a pessoa que profere. Tem uma rede, uma teia de exclusão por trás. Desse modo, preserve e amplie os privilégios sociais, o poder político e a supremacia total adquirido historicamente, transferido de geração a geração. Então, pensando na questão que eu falei para vocês sobre a questão da escuta, então é importante entender o que é racismo para conseguir, quando chegar alguém querendo denunciar, o que já é raro, vocês entenderem a complexidade que é, né? Questão histórica, estrutural, as instituições, a teia de práticas de exclusão, questão do imaginário, né? Então isso tudo é importante de ter. Aí eu trouxe algumas coisas que aí já foge bastante do direito, mas que eu acho que é importante, né, trazer. Que o primeiro exílio da população negra é o do ser. E o segundo é o exílio da lei. O que eu quero dizer com isso? O primeiro exílio da população negra é o do ser. As pessoas negras vão ter mais familiaridade com isso. Ser negro é, ao mesmo tempo, encarnar o corpo e ideia de um eu, do sujeito branco, e de recusar, negar e anular a presença do corpo negro. Agora não, né? Mas ainda tinha um tempo, né? A minha irmã cresceu vendo Xuxa. Ela cresceu vendo a Xuxa, a Angélica, a Eliana. Então, quando ela olhava no espelho, o que ela via? Ela não era parecida com a Xuxa. Ela não era parecida com a Angélica, né? Olá, boa noite. Isso vai criando uma ideia de, bom, quem que eu sou então? Se eu não me vejo na TV, quem que eu sou? Quem que eu posso ser? Aí vê na novela, a empregada é negra, o motorista é negro, imaginário social. E você vai entendendo que, bom, eu faço parte, mas de um determinado jeito na sociedade. Meu lugar é de determinado jeito na sociedade, né?
E o exílio da lei, enfim, a gente... eu pus lei em letra maiúscula, porque acho que tem uma questão que não é só de sujeito de direito, mas de... que aí a questão da denúncia é mais difícil, né? De que o menino de medida socioeducativa, ele sabe que ele vai ser sempre um fora da lei. Então, por mais que ele cumpra a medida socioeducativa, todo mundo sabe o que é medida socioeducativa, né? Tá. Por mais que ele cumpra a medida socioeducativa, para a polícia não importa. Ela sempre vai continuar entendendo que ele é um infrator. Por quê? Porque as instituições, elas funcionam de uma forma centrípeta. É sempre para jogar o sujeito para dentro de novo. Então esse menino de medida socioeducativa, de novo, ele vai parar na prisão. Mas não é por acaso, isso é uma produção. Isso é uma produção. Não só do policial que aborda ele, mas de quando ele for precisar cumprir uma prestação, ninguém quer. Fala, pô, o menino é infrator, quem que vai querer que ele cumpra a medida ali, né? Isso cria um problema porque, além de tudo, uma pequena parcela, não sei se é tão pequena, dos meninos que cumprem medida, não fizeram nada. Estavam no lugar errado na hora errada. Estava no lugar errado na hora errada. Isso não é incomum, gente. Não é uma realidade só do Rafael Braga. Isso começa bem antes com quem mora na periferia. Então esse é o exílio da lei, né? Vamos caminhando. Então tá, somos todos iguais perante a lei? Não, né? Acho que é importante para a gente entender algumas coisas, a gente fazer uma análise de conjuntura. Mas brevemente, nada muito, né, complexo, né? De entender um pouco por que estamos aqui falando sobre isso e como é que isso foi se constituindo, né? Vou fazer uma pergunta básica de história do Brasil para vocês. Existia racismo na escravidão? Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim? Não. Racismo é um sistema para fazer manutenção da sociedade. Durante o período da escravidão não tinha sentido, era uma coisa. Entende? Não era um ser humano, era um objeto. E aí entra a questão dos direitos humanos, né? Para quem que é humano na sociedade, né? Então, é preciso entender que onde é que começa a questão das raças, né? A ideia das raças, né? Que vem da eugenia, do Galton, de separar os seres humanos por raças. Quem que inventou a ideia de que esse é negro, esse aqui é amarelo, esse aqui é oriental, esse é branco, enfim. Com qual função? Então tudo isso tem uma história, né? Isso não apareceu do nada, né? Tem uma história por trás disso, né? Por exemplo, a ideia de cidadão, né? Na democracia grega, na Revolução Francesa, todo mundo tinha direitos? Quem que não tinha direitos na Revolução Francesa? Os nossos. Tinha um gênero que não tinha direitos de votar na Revolução Francesa. As mulheres. Então, e a Revolução Francesa, ela baseia toda a nossa ideia de código penal, de direitos. Então essas coisas, é bom, eu trago essa ideia de histórica, porque no direito, acho que mais na psicologia e no direito tem uma ideia meio neutra das coisas, assim, de que as coisas vieram do nada, de que a Constituição, enfim, as coisas vieram sem uma questão de jogo, sem uma questão política, que eu acho que é isso, né? Política entendido como esse campo de forças, né? Esse campo de interesses, né? Esse campo de luta. Tem vários conceitos políticos, mas eu gosto desse, né? Esse campo de interesse, esse campo de luta, né? Então, a Revolução Francesa falou, bom, todo mundo é legal, menos as mulheres, né? E no Brasil, voltando para cá, o mito da democracia racial, ele é fundante da nossa nação.
A ideia de que aqui vivem em harmonia as 3 raças, ele faz parte da nossa, do nosso entendimento enquanto Brasil, assim, para fora, para dentro. Então, por isso que quando eu trouxe a questão de somos todos iguais, ele é baseado nisso, de que aqui todo mundo, né, é igual, todo mundo tem os mesmos direitos, e principalmente, né, de que a história não é banhada de sangue, né, de que a história do Brasil não é banhada de luta. Isso é muito importante, porque se eu contar para vocês, não sei se vocês sabiam, mas vocês sabiam que na abolição a maior parte das pessoas que estavam escravizadas já estavam livres? Ela sabia. Alguém mais sabia disso? Você sabia? Alguém mais sabia? Mas não é isso que a gente aprende na escola, né? Aí você pensa e fala, peraí, se grande parte da população que estava escravizada já estava livre durante a abolição, de onde vem essa ideia? Por que veio essa ideia de um ato de fazer a abolição? Não era necessariamente economicamente viável? Não era economicamente viável, e tem uma outra coisa também, né? Importante. De que não teve luta. Quando não se fala das histórias dos quilombos, isso muda a história do Brasil. Quando a gente pensa, fala, pô, tem quilombos até hoje. Como é que eles sobreviveram? Não foi numa boa. Tem muita luta. E se a gente for vendo na história, tem muitas lutas que vão sendo silenciadas, né? Isso muda nosso entendimento enquanto sujeito, né? Poxa, o que é o Brasil? Como é que faz a gente achar que todo mundo é igual? Vem disso, vem desse mito da democracia racial, né? E isso vai produzir uma série de efeitos. Um dos que a gente conhece, a gente consegue trazer mais, assim, mais concreta a ideia do mulato. O que é mulato? A mulata da Globo, que a Globo agora parou de falar, né? Então, mula. Mulato vem de mula, que é a mistura híbrida de raças. Mulato vem de mula. Então vocês vão abolir do vocabulário de vocês a ideia de mulato. Fala mulata. O quê? Não gostei dessa origem desse termo. Pois é, nem eu. Eu também não. Por isso que eu trago. Pra gente abolir essa ideia, e quando alguém falar, fala, opa, não fala isso, que eu acho que não é só aí que tá, né? Tem um grupo de pessoas que fala que isso é uma questão de politicamente correto e de que isso é uma frescura. Não, não é uma frescura. Tem uma história aqui. Isso tem uma história. E não é por acaso. E quando você naturaliza essas coisas, parece que, bom, tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né? Por isso que eu tô mostrando essa tensão que tem de narrativa sobre a história. Acho que é importante. Por isso que essa análise de conjuntura, né? Tem uma tensão sobre a narrativa do Brasil. Tem uma tensão sobre a história do Brasil. Quem conheceu a história dos quilombos do Brasil? Tiveram vários. E aí quando a gente olha na TV, quem que representa o Brasil? É uma mulher negra? E não, e a maioria da população são de mulheres negras. A maioria dos lares são chefiados por mulheres negras. Fala, ué, tem uma esquizofrenia aí, né? De tipo, pô, peraí, né? Como assim, né? A gente olha os dados, 50% da população é negra. E metade é mulher. Fala, pô, mas como é que ela é representada? O que foram aqueles comentários sobre a Miss Piauí? Não sei se vocês ligaram com... Que as pessoas falam, agora vai ter cotas. De onde vem isso? De onde vem essa ideia de que o Brasil tem um padrão europeu? Por quê? Qual que é a função disso? Né? Que eu acho que é isso, né? Qual que é a função disso? Desse imaginário social?
Por isso que eu estou tentando desconstruir algumas coisas para a gente começar a construir outras sobre isso. Qual que é a função da construção histórica do Brasil desse jeito, né? E disso se manter? Quem se beneficia disso? Né? Bom, mas aí isso tem... Se a gente não é igual perante a lei, a gente começa a observar algumas coisas preocupantes, né? 61% do feminicídio são de mulheres negras. Alguém sabe o que é feminicídio? Todo mundo sabe? Todo mundo? Tá, legal. É importante. Feminicídio. 26% das famílias de periferia são lideradas por mulheres negras. 39% das mulheres negras vivem em situação de pobreza. O trabalho doméstico do Brasil, remunerado no Brasil, é de 61% das mulheres negras e 39% das não negras. E recebem mais. A mulher negra recebe 30% a menos que o homem branco, ocupando a mesma posição. Eu gosto de trazer dados porque acho que quando eu fico falando muito no plano teórico, blá blá blá, as pessoas não entendem. Mas aí quando traz dados, aí tipo, poxa, tem alguma coisa acontecendo. Isso daqui é de 2010. É recente. Isso é recente. Eu não trouxe a fonte porque eu esqueci, mas pode procurar IBGE, onde vocês quiserem. Professor, uma vez eu vi uma justificativa de os conservadores, né? Querem dizer, essa bem machista, por sinal, sobre por que a mulher recebe menos do que o homem, né? Assim, vem tudo de uma questão biológica, evolucionista, que o homem sempre procurava mais caça do que as mulheres, sempre tiveram mais ambições que as mulheres, então no emprego o homem sempre tenta pegar postos maiores e a mulher fica mais tranquila. Posição de conservador e machista. Sim. E se você pensar na dupla jornada, quem que trabalha fora e depois em casa? São os homens? Então, você vai vendo que a loucura vai ficando, tomando proporções maiores, né? Mais fatais. Diz que não existe racismo, mas 60% da mortalidade materna no Brasil ocorre entre mulheres negras. Entre as mulheres brancas, acima de 34%. – 74,5% das mulheres brancas declaram fazer o pré-natal, enquanto 55,7% das mulheres pretas declaram fazer esse acompanhamento. Esse imaginário social, ele vai produzindo efeitos na saúde, na assistência social, na educação, em toda a sociedade como um todo. Então acho que é uma coisa importante da gente se falar, né? E vai chegando perto da gente, né? Olha aqui a nossa democracia racial, como mudou, né? É o celular, agora tem o celular, não tinha celular antes, né? Isso aqui é um quadro da época colonial, isso aqui é uma figura, né, da atualidade, né? Que fala muito, não é só, parece besteira, né? Fala, nossa, mas que é óbvio, mas aqui tem uma questão de quem cuida do filho das mulheres negras quando elas estão cuidando dos filhos de outras pessoas. De entender quando um negro aparece de terno, perguntar, presumir que ele já é um segurança, né? Então existe um imaginário social formado há muito tempo, né? E que não vai ser assim, né? Que vai mudar. Aí surge o nosso amigo e fala: eu sofro racismo inverso, porque eu sou chamado de palmito pelos meus colegas de trabalho. Aí eu vou explicar para vocês o que é racismo inverso. Olha a formatura de garis e a formatura dos médicos na Bahia. Esse aqui ele foi condenado por portar uma água sanitária, e aquele ali matou uma pessoa e não passou um dia na prisão. Essa aqui é mototaxista, ela foi assassinada pela polícia após a perseguição. E esse aqui ficou famoso após ser abordado e fazer escândalo para o policial.
É pra rir, gente. Porque tá tudo ao contrário. Tá tudo ao contrário. Isso aqui é o Thor, né? O filho lá do Eike Batista, né? Aquele ali é o Rafael Braga. Oi? Essa aqui é a mulher que ficou famosa por fazer escândalo para o policial. Porque todo mundo pode fazer isso, né? Que ela fez. Eu, se eu for abordado, eu adoro. Com certeza eu vou agir que nem ela. E essa aqui é a formatura do Gabi. Fala, poxa vida, olha o racismo inverso, né? Quanta gente, né? Percebe a tensão que se cria? Porque, legal, essa é a nossa realidade. E quando a gente começa a mudar ela, o que acontece? O que essas pessoas vão achar aqui quando começam a ter cotas, né? Quando começa a mudar, realmente isso aqui começar a formar tudo. Começa uma tensão. É isso. Isso não é uma coisa tranquila. Na minha faculdade, por exemplo, só de a direção querer adotar o Enem como critério de seleção, já teve uma resistência do pessoal da elite, né, no caso, né? Sim. Falou, não, porque isso vai ter gente do Brasil inteiro, que não tem a formação que a gente tem, que vai ter essa disparidade de conhecimento, que até as pessoas começarem a ter o conhecimento de direito no primeiro semestre, demorar um tempão para se acostumarem com a gente, não sei o quê. Já tinha essa resistência, né? Sim. Que é a faculdade que você tá? Mackenzie. Mackenzie. A gente não pode ter constrangimento disso. Isso é importante de se falar. Acho que é importante falar sobre isso. A gente vai perceber que se a gente não fala sobre isso, as coisas não mudam. A gente não muda, não muda. E tá acabando a bateria aqui. Tá. Não, mas ele ainda tem uns... Não tá no vermelhinho aqui. Então isso tem efeitos. Se nós não somos iguais perante a lei, somos diferentes. E o que isso significa, então? Sem efeitos. Que efeitos que tem, né? Somos diferentes. Isso tem efeitos psicossociais, né? Aí, isso é uma coisa agora que eu vou falar, vou repetir, e vou repetir de novo. Racismo é um dado estruturante das relações. Vou repetir de novo. Racismo é um dado estruturante das relações. Isso tem que ficar muito evidente para vocês. Assim, de tudo que eu falei, isso daqui tem que ficar tatuado na aula. Você falou, não, isso aqui que você aprendeu, o que teve naquela? O que eu aprendi? Racismo é um dado estruturante das relações. Porque isso quer dizer 4 coisas que a gente já falou. 1, ele é um dado. Já está naturalizado. Já está naturalizado. Está na piadinha, está no apelido, está nas brincadeiras, está nas piadas. Então, a gente tem que pensar que isso já é uma realidade. Esses dados que eu trouxe são uma realidade já. Essa é a nossa realidade, é um dado, está naturalizado. Então, isso não vai mudar por livre e espontânea, não. Isso precisa de alguma ação para mudar. E lógico que vai criar uma reação. Porque tem gente que vai se incomodar. Segundo, ele estrutura. O mito da democracia racial, ele estrutura a ideia de Brasil. A ideia de que a gente vive em harmonia. Pô, por que você vem falar de racismo? Tá todo mundo tranquilo, né? Tá todo mundo... Isso não tem problema, isso não afeta ninguém, né? Por que você vem falar de racismo, né? Então, que coisa, né? Tipo, pra que falar disso, né? As coisas estavam indo tão bem, né? Aí agora no curso da defensoria podia estar estudando o Código Penal, o cara vem falar do mito da democracia racial. Puta merda. Estavam indo tão bem as coisas, o que aconteceu, né? A gente vivia em paz e harmonia, né?
Só que não, né? Só que não. Então tá, ele tá naturalizado e ele se atualiza. O negócio da Miss Piauí foi agora. Foi mês passado. Mês passado. O que acontece quando você tem uma tenta começar a falar, ó, isso daí não tá tudo bem não, né? Bom, algumas pessoas vão reagir. Algumas pessoas vão ficar em silêncio como se nada tivesse acontecido. Não, mas eu vou ficar em silêncio. Isso é perigoso também. Esse silêncio a gente vai falar. Por isso que eu perguntei sobre como é que cada um se entendia, percebia racialmente. Não existe neutralidade sobre isso. É isso. Não existe neutralidade sobre isso. Não existe neutralidade quando se fala de relações raciais. De algum lugar você vai falar. De algum lugar você tá. Não tem como. Então tá, ele se atualiza, né? Ele estrutura. Então é uma coisa que todo mundo vivenciou, vai vivenciar, né? E ele acontece em relação. Isso é a questão mais, talvez mais difícil, né, de entender. Porque, pô, se tem alguém que sofre racismo, tem alguém que se beneficia disso. Tem alguém que se privilegia disso. Que se mantém, isso tem uma função. Por isso que eu trago a história. Isso não aparece do nada, não foi uma invenção da minha cabeça, de algumas pessoas. Não. Isso tem uma função, ele cumpre uma função, né? O mito da democracia racial cumpre uma função, que é de alienar as pessoas. Sobre isso, sobre como ele está naturalizado. Aí faz piadinha, fica aquele mal-estar, mas tipo, só brincadeira, é só um apelido. Mas aí a pessoa vai tentar um emprego, não consegue, vai no posto de saúde, não consegue fazer pré-natal. Então isso tem efeitos, né? O racismo brasileiro, ele é dissimulado e escorregadio, porque ele vem nas brincadeiras, ele vem nas piadas. Ô negão, não sei o que. Sabe qual é a maior luta da população negra? Ser chamada pelo próprio nome. Ô pretinha, ô mulato. Entende? Ele tá naturalizado. Fala, pô, mas você tá encrencando com isso? Tô encrencando com isso. E vai ficar pior. Isso aqui é uma foto de quando... da década de 60 dos Estados Unidos, quando começou a se quebrar as leis de segregação racial, né? Aí as pessoas negras puderam estudar. Aí foi bom, criou a lei, beleza. Aí só pôr a menina pretinha de 10 anos no meio da sala. Eu acho essa foto assim tão representativa dos efeitos psicossociais do racismo, de entender por que não é tão simples denunciar, né? Que barreiras que você vai quebrando quando você vai lá denunciar, né? Como as leis estão sendo constituídas e como a lei não dá conta de algumas questões, né? Eu tô avançando, mas eu tô preocupado com o horário porque ainda tem algumas coisas que... É 9 horas mais ou menos o intervalo. Tá. Então vamos avançar mais um pouquinho, né? Para entender o que é racismo institucional. O racismo passou a ser identificado como uma situação que poderia ocorrer independentemente da vontade das pessoas. E se reconheceu que certas práticas realizadas por instituições não têm atitudes, mas podiam certamente discriminar, criar obstáculos e prejudicar os interesses de um grupo por causa da sua raça e de sua cor. Se ele está naturalizado e ele é estruturante, se atualiza e acontece em relação, a gente tem que entender que se a gente não faz uma ação, não tem uma mudança sobre isso, ele vai continuar se perpetuando, vai continuar se reproduzindo, vai continuar se mantendo.
O racismo institucional vem falar disso, fala, pô, as estatísticas não mudam. Por que as estatísticas não mudam? Faz 100 anos que teve abolição e a mulher preta continua morrendo mais que todo mundo. O que está acontecendo, né? Então tem um elemento, porque às vezes a gente fala que racismo é só de xingar. Não, tem uma questão institucional. Por isso da lei de São Paulo, da questão ser administrativa, né? Por que quando eu propus lá na instituição que eu trabalhava discutir racismo, as pessoas não quiseram? Eu acho que não. Você está mexendo aqui no racismo institucional. Isso é difícil de mexer. A gente consegue fazer com que, bom, tá, faz a piadinha, mas quando você mexe nisso e começa a criar ações afirmativas, gente, a pergunta que eu mais escuto quando eu faço palestra é: por que das cotas? Aí eu respiro fundo. Depois de eu falar tudo isso, falo da questão não, tal. Aí a pessoa me pergunta, mas o que você acha das cotas? Você concorda? Você não acha que é racismo inverso? Aí eu falo, eu tô fazendo alguma coisa errada, não é possível. Não é... Aí eu explico, falo, olha, existe uma coisa que chama racismo institucional. Que se a gente não tem uma atitude sobre isso, se não tem uma ação afirmativa, e aí entram as cotas nos concursos, as cotas nas universidades, a realidade não vai mudar. Não adianta, gente. Não adianta. Não vai mudar se não tiver ação. Se isso continuar sendo um problema meu, dela, só das pessoas negras, isso não vai mudar. Se as pessoas não entenderem qual lugar que ela ocupa no mundo, o que é branquitude, como é que eu me privilegio desse lugar, por mais que eu seja mulher, por mais que eu seja trans, enfim. A gente precisa entender o quanto isso estrutura a nossa realidade, né? E aí vem as cotas, vem uma série de outras ações afirmativas. Mas é isso, né? Quando você mexe no lugar de privilégio, as pessoas vão reclamar mesmo. Vão falar, não, vai começar a entrar, vai ter o Enem, vai ter outras medidas. Olha a USP, 2017 a USP foi. Imagina como é que tá o curso de medicina da USP. Como eles vão receber bem. Porque eles vão receber que nem... Eu mesma crítica lá, no curso de medicina. A diretora falou o mesmo argumento. Até o pessoal se acostumar com a nossa metodologia, alcançar os alunos que já vêm de escola particular. Parece que vai vir uma nave mãe, né? Uma população que veio da África lá e vai, né? É isso, né? Um bando de ET que não estavam aqui, né? Que não foram trazidos pra cá. Mas entende a loucura que a gente tem como entendimento da nossa sociedade, né? De tipo, eles são diferentes, né? Eles não circulam esses espaços. Aí da ideia do imaginário social. Eles não podem ser médicos. Médico? Daqui a pouco, sei lá, vai ser presidente? Tá louco, né? Mas aí, quando vocês entendem essa questão da reação, vocês entendem o Trump. Já foi o Obama, agora vai vir uma mulher? Tá louco? Não. Algum homem precisa vir para fazer alguma coisa, né? Gente, deu para entender que racismo institucional? Mais ou menos. A gente vai trazer mais elementos, assim, porque isso é central na nossa discussão. O que é racismo institucional? Porque aí a gente começa a entrar num campo que vocês entendem bem, que é o das leis, das petições e tudo mais, né? Porque a lei é isso, a lei prevê punição para os crimes de injúria racial e racismo. A injúria racial está tipificada no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro, que aqui todo mundo sabe de cor, né? E consiste em ofender a honra de alguém usando elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem dele. Então você insultar a pessoa de macaca por ela ser negra. Já o crime de racismo, que está previsto na Lei 7.716 de 89, consiste em conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo e coletividade, o que é considerado ainda mais grave. O crime de racismo é imprescritível e inafiançável. Aí, vamos ver se vocês... Agora vai... Primeira questão da prova de vocês.
Por que será que os crimes de racismo são tipificados como injúria racial? Porque é mais branda. Que é mais branda. Que as pessoas acreditam que não existe nada. Porque as pessoas acreditam que não existe racismo, por isso que a gente está aqui. Vendida essa imagem. Sim. Daqui vai sair juiz. O problema foi com você, é individual. Não tem a ver com o coletivo. Gente, esse é o entendimento do judiciário no Brasil. Isso também tem consequências. Tá vendo que a coisa vai ficando cada vez mais grave? Por isso que eu tô fazendo uma gradação assim. E vai ficando cada vez mais próxima de vocês. Isso. Por que que não é considerado os crimes de racismo? Quando a pessoa, então você imagina lá o percurso da pessoa. A pessoa sofreu racismo, perdeu o emprego, não conseguiu entrar na loja lá. Vai denunciar. Aí é tipificado como injúria racial. O processo demora anos. E aí será que ela vence? Aí a cena dos próximos capítulos aí do... Ah não, ainda tem 20 minutos. Mas deixa eu pensar. A gente pode fazer um intervalo agora? Porque eu acho que aí não dá pra parar no outro aí.